Em uma pequena cidade, onde as ruas de paralelepípedos contavam histórias de gerações passadas, viviam Helena e Lucas. Eles eram o tipo de casal que todos admiravam, não apenas pela beleza do amor que compartilhavam, mas pela simplicidade com que encaravam a vida. Lucas era um homem de poucas palavras, mas de grandes gestos. Trabalhava como artesão, moldando com paciência peças que pareciam carregar em cada detalhe o amor que ele nutria por sua família. Helena, por outro lado, era o coração pulsante daquela casa. Desde cedo, ela aprendeu que a vida não era feita de luxos, mas de pequenos momentos de felicidade. E foi com esse espírito que construiu um lar onde o riso dos filhos, Ricardo e Natália, ecoava pelas paredes, misturado ao aroma das refeições preparadas com carinho. A rotina da família se desenrolava como um ritual sagrado. Ao amanhecer, Lucas saía para o trabalho com um beijo na testa de Helena, que, por sua vez, já estava ocupada na cozinha, preparando o café da manhã para as crianças. Ricardo, o mais velho, era o reflexo da seriedade do pai, enquanto Natália, ainda pequena, trazia a vivacidade e a curiosidade do mundo que Helena tanto incentivava. Nos finais de tarde, a família se reunia no quintal para aproveitar o pôr do sol, com Lucas contando histórias sobre o tempo em que ele e Helena se conheceram, e sobre os sonhos que tinham para o futuro. Mas a vida simples que Helena levava escondia uma força silenciosa. Desde jovem, ela aprendeu a ser resiliente. Perder os pais cedo a obrigou a crescer rápido, a encarar o mundo com uma maturidade precoce. Quando Lucas sofreu um acidente no trabalho, ficando impossibilitado de trabalhar por meses, foi Helena quem sustentou a família, fazendo pequenos trabalhos de costura para os vizinhos. Nunca reclamou. Pelo contrário, acreditava que cada desafio era uma oportunidade de se fortalecer e ensinar aos filhos o valor da perseverança. Ela não se deixava abater e, mesmo nas dificuldades, encontrava razões para sorrir e seguir em frente. Era essa resiliência que fazia Helena tão especial. Em cada gesto, em cada palavra, ela ensinava que a verdadeira força não estava em enfrentar grandes batalhas, mas em lidar com as pequenas adversidades do dia a dia com coragem e serenidade. E assim, com amor e determinação, ela e Lucas construíram um lar onde o simples era suficiente, e onde o amor que os unia superava qualquer obstáculo que o destino colocasse em seu caminho. A tranquilidade da vida de Helena e Lucas foi interrompida de forma abrupta, como uma tempestade que chega sem aviso em um dia de céu azul. Lucas, aquele homem forte e dedicado, que havia sido o pilar de sua família, foi subitamente levado por uma doença fulminante, que o consumiu em questão de semanas. A casa, que antes ressoava com o som de risadas e conversas ao final do dia, mergulhou em um silêncio doloroso, quebrado apenas pelos suspiros contidos e as lágrimas discretas de Helena. A morte de Lucas não deixou apenas um vazio no coração de Helena, mas também uma lacuna na estrutura familiar que ele havia construído com tanto cuidado. Ricardo, que sempre admirou o pai e seguiu seus passos com devoção, sentiu o peso dessa perda de maneira esmagadora. Ele era jovem, mas a responsabilidade parecia ter dobrado seu peso. Sem tempo para processar o luto, Ricardo assumiu o papel de homem da casa. Largou as brincadeiras e os sonhos de adolescente para ajudar a mãe nas tarefas do dia a dia, e decidiu que a melhor forma de honrar o legado de Lucas seria seguir seus ensinamentos e proteger sua família a qualquer custo. Natália, por outro lado, vivia um conflito interno. O sonho de explorar o mundo além daquela pequena cidade havia se tornado uma ideia distante com a morte do pai. Ela amava sua família, mas o desejo de descobrir o que existia além dos limites que a cercavam era um fogo que queimava dentro dela. Enquanto Ricardo mergulhava em suas novas responsabilidades, Natália sentia uma culpa crescente por querer seguir um caminho diferente. Ela sabia que sua mãe e seu irmão precisavam dela, mas ao mesmo tempo, havia uma parte de Natália que não podia ser ignorada, aquela parte que desejava mais do que o destino parecia oferecer ali. O vazio deixado por Lucas trouxe à tona as escolhas difíceis que a vida exigia de cada um deles. Ricardo, agora com uma carga pesada sobre os ombros, se dedicava de corpo e alma à família, mas a pressão começava a moldá-lo de uma forma que ele ainda não entendia. Já Natália, em meio ao luto, decidiu que, para honrar a memória do pai, precisaria seguir seu coração. E assim, com um aperto no peito e as mãos trêmulas, ela fez as malas e partiu, deixando para trás a cidade que a viu crescer,
mas levando consigo as lições de amor e coragem que seu pai lhe ensinou. Essa separação marcou o início de uma nova fase para todos. Helena, agora sozinha com Ricardo, sentia a ausência de Lucas em cada canto da casa, mas também a ausência de Natália, que, mesmo distante, ainda ocupava um espaço enorme em seu coração. A perda irreparável de Lucas havia transformado a dinâmica daquela família para sempre, e cada um, à sua maneira, tentava encontrar um caminho para seguir em frente, sem jamais esquecer o que Lucas representou para eles. Quando Natália decidiu deixar a pequena cidade, foi como se um vento frio tivesse passado pelo coração de Helena e Ricardo. A partida dela não foi apenas um ato físico de ir embora, foi uma ruptura que começou a desenhar uma linha invisível entre aqueles que um dia foram inseparáveis. A pequena cidade, com suas ruas conhecidas e rostos familiares, era um mundo que Natália amava, mas também um mundo que ela sentia que não podia mais conter seus sonhos. Ela ansiava por mais, algo que aquela cidade nunca poderia oferecer. A decisão de Natália foi recebida com uma mistura de compreensão e tristeza por Helena. Como mãe, Helena sabia que os filhos precisavam seguir seus próprios caminhos, mas isso não tornava a separação menos dolorosa. Ver sua filha partir era como perder uma parte de si mesma. Ainda assim, Helena escondeu suas lágrimas e incentivou Natália a buscar seu próprio destino, mesmo que isso significasse um futuro sem a presença diária de sua filha. Ela sabia que a felicidade de Natália dependia daquela decisão, mas, no fundo, temia o que isso significaria para a família que Lucas havia deixado para trás. Ricardo, por outro lado, não conseguiu esconder o ressentimento que crescia dentro dele. Para ele, a partida de Natália era um abandono. Ele não conseguia entender como ela podia escolher deixar tudo para trás, a casa, a mãe, ele, em busca de algo que ele considerava superficial e egoísta. Enquanto Ricardo se afundava cada vez mais nas responsabilidades de cuidar de Helena e sustentar a casa, Natália estava indo em direção a um novo mundo, cheio de oportunidades e incertezas. Cada carta que ela enviava da cidade grande parecia para Ricardo mais uma confirmação de que ela havia encontrado algo melhor, algo que a afastava ainda mais do irmão que uma vez foi seu melhor amigo. Com o tempo, a comunicação entre eles começou a rarear. O que antes era uma troca constante de confidências e apoio mútuo, transformou-se em conversas formais e distantes, cheias de silêncios incômodos. A distância não era apenas geográfica, era emocional, e isso doía em ambos, mesmo que nenhum dos dois quisesse admitir. Ricardo sentia que estava sendo deixado para trás, e Natália, embora realizada com sua nova vida, sabia que algo se perdeu ao longo do caminho. Ela se perguntava se, ao seguir seus sonhos, não havia deixado para trás algo ainda mais precioso. E assim, os caminhos dos irmãos, que um dia correram paralelos, agora se afastavam cada vez mais, como dois rios que se separam para nunca mais se encontrarem. Helena, presa entre o amor por ambos os filhos, tentava manter as pontes intactas, mas sabia que algumas coisas, uma vez quebradas, são difíceis de consertar. A vida seguia em frente, mas a família, que um dia foi unida, agora enfrentava o desafio de encontrar uma nova forma de estar juntos, mesmo que os corações estivessem em lugares diferentes. Ricardo havia sempre sido o filho que assumiu responsabilidades, mas a partida de Natália o empurrou para um caminho onde o sacrifício se tornou uma segunda natureza. Na pequena cidade, ele decidiu que seria mais do que um simples morador, ele se tornaria a âncora para os que ali permaneciam. Escolheu a medicina não só como profissão, mas como um ato de devoção à comunidade que o viu crescer, e, principalmente, à sua mãe, Helena. Cada dia que Ricardo vestia o jaleco branco, ele não estava apenas cuidando dos outros, estava tentando preencher o vazio deixado pela partida de seu pai, mais tarde, pela ausência de sua irmã. As noites de plantão intermináveis, os atendimentos em domicílio, as emergências que surgiam a qualquer momento, tudo isso Ricardo carregava com uma espécie de orgulho silencioso. Ele sabia que, naquele lugar, era mais que um médico, era uma figura de confiança, alguém que todos podiam contar. E enquanto os outros o viam como um herói local, ele via a si mesmo como um filho cumprindo um dever. Cada vez que Helena precisava de algo, fosse uma companhia no jantar ou uma ajuda para subir a escada, Ricardo estava lá, pronto para aliviar qualquer carga que pudesse pesar sobre os ombros dela. Mas, à medida que os anos passavam, o sacrifício de Ricardo começou a cobrar seu preço.
O que antes era feito com amor e dedicação, aos poucos, foi se transformando em uma sombra de ressentimento. O peso de tudo que ele carregava sozinho, sem o apoio de Natália, começou a corroer suas emoções. A irmã, que uma vez fora sua cúmplice em tantas travessuras de infância, agora parecia uma estranha que vivia em um mundo distante, indiferente ao que ele sacrificava dia após dia. Cada notícia sobre o sucesso de Natália na cidade grande era como uma faca que se cravava mais fundo, uma lembrança dolorosa de que, enquanto ela perseguia seus sonhos, ele estava preso à realidade de manter a família unida. A cada carta que recebia de Natália, ou nas raras visitas que ela fazia à cidade, Ricardo se via lutando contra um amargor crescente. Ele nunca expressava em palavras, mas Helena podia sentir. Nos momentos de silêncio entre mãe e filho, havia uma tensão palpável, como se ambos soubessem que o coração de Ricardo estava cheio de perguntas sem resposta, de desejos reprimidos e de uma tristeza que ele nunca permitia que transparecesse totalmente. Ele se perguntava, em seus momentos mais solitários, se Natália algum dia compreendia o quanto ele havia sacrificado, e se ela realmente se importava. Assim, Ricardo seguiu em frente, dia após dia, sem se permitir fraquejar. Ele continuava sendo o pilar da comunidade, o filho devoto que nunca deixaria sua mãe desamparada. Mas, dentro de si, Ricardo lutava contra o crescente peso de um ressentimento que ameaçava obscurecer todo o amor que um dia ele sentiu por sua irmã. E, enquanto Natália explorava o mundo lá fora, Ricardo permanecia preso, não apenas à cidade, mas às escolhas que ele acreditava serem sua única opção. Quando Natália chegou à metrópole, foi como se tivesse entrado em um mundo completamente novo, vibrante e cheio de possibilidades. Ela se sentiu pequena diante dos imensos arranha-céus, das avenidas movimentadas e das luzes que nunca se apagavam. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela se acendeu, uma faísca de excitação que ela não sentia desde que decidiu deixar a pequena cidade. Aquele era o lugar onde seus sonhos poderiam finalmente tomar forma, onde ela poderia ser tudo o que sempre quis, sem as amarras do passado. Foi nesse cenário de possibilidades infinitas que Natália conheceu Eduardo. Ele era diferente de qualquer pessoa que ela já havia encontrado, ambicioso, bem-sucedido, mas, acima de tudo, genuíno. Desde o primeiro encontro, Eduardo parecia entender a dualidade que Natália carregava, o desejo de construir algo novo e a saudade das raízes que deixará para trás. Ele a encantou não apenas com seu carisma, mas com a forma como a fazia sentir-se segura, como se o mundo fosse um pouco menos assustador ao lado dele. O relacionamento dos dois floresceu rapidamente, e Natália se viu vivendo uma vida que, por muito tempo, parecia um sonho distante. Eles se casaram em uma cerimônia simples, mas cheia de significado, e, juntos, começaram a construir uma vida que combinava o melhor de ambos os mundos. Eduardo era um empresário dedicado, com uma visão clara de onde queria chegar, mas ele nunca deixava que isso interferisse no apoio que dava a Natália. Ele compreendia o quanto a família dela significava, mesmo que estivesse a centenas de quilômetros de distância, e fez questão de manter vivos esses laços. Eduardo sempre incentivava Natália a visitar sua mãe e seu irmão. Ele sabia que, apesar de sua nova vida, havia uma parte dela que ainda pertencia àquela pequena cidade, e ele queria que ela nunca perdesse essa conexão. Quando Carolina, a filha do casal, nasceu, Eduardo garantiu que ela também conhecesse suas origens. Ele queria que Carolina crescesse entendendo a importância das raízes da família, que ela soubesse que, por trás do conforto e das oportunidades da metrópole, havia uma história de força e resiliência que precisava ser honrada. Essas viagens à cidade natal de Natália se tornaram uma parte essencial da vida deles. Para Eduardo, cada visita era uma chance de mostrar a Carolina o que realmente importava, a família, as tradições e as histórias que eram passadas de geração em geração. Ele observava com admiração enquanto Natália se reconectava com sua mãe. Mesmo que o relacionamento com Ricardo fosse complicado, Eduardo fazia o possível para aproximá-los, sabendo que o tempo perdido jamais poderia ser recuperado. A presença de Eduardo na vida de Natália era mais do que um apoio, era um alicerce que permitia a ela ser quem realmente era. Ele não apenas aceitava as escolhas dela, ele as celebrava. E, à medida que os anos passavam, Natália percebia que havia encontrado em Eduardo não apenas um companheiro de vida, mas alguém que realmente compreendia e valorizava cada aspecto de quem ela era.
Ele era a ponte que ligava o passado ao futuro, e, com ele ao seu lado, Natália sabia que poderia enfrentar qualquer desafio, sem jamais perder de vista suas raízes. Naquele novo começo, Natália encontrou um equilíbrio que nunca imaginou ser possível. E, embora estivesse longe da pequena cidade onde cresceu, ela sabia que, com Eduardo ao seu lado, e com Carolina crescendo entre dois mundos, as lições que aprendeu com Helena e Lucas continuariam a viver, não apenas na memória, mas nas escolhas que ela fazia todos os dias. A cada visita de Natália e Eduardo à pequena cidade, Helena aguardava ansiosa pela chegada de sua neta, Carolina. A menina, com seus olhos curiosos e sorriso contagiante, trazia consigo a energia vibrante da metrópole, mas Helena via nela algo mais profundo, a continuidade de sua própria história. Desde o primeiro momento em que segurou Carolina nos braços, Helena soube que havia uma conexão especial entre elas, algo que transcendia o tempo e a distância. Para Helena, Carolina representava uma nova chance de manter vivos os valores e tradições que moldaram sua vida. Embora o mundo ao redor de sua neta fosse tão diferente daquele em que ela mesma cresceu, Helena estava determinada a transmitir a essência do que realmente importava. Não eram os bens materiais, nem as conquistas individuais que definiam uma vida, mas sim o amor, o respeito e o compromisso com aqueles que amamos. Helena dedicava horas a contar histórias para Carolina. Histórias de sua infância, de como a pequena cidade havia mudado ao longo dos anos, mas também de como os valores fundamentais sempre permaneceram os mesmos. Ela falava sobre a força que era necessária para superar as adversidades, sobre a importância de manter a família unida, e sobre o amor incondicional que ela sempre sentiu por seus filhos, mesmo quando as circunstâncias tentaram afastá-los. E, enquanto falava, via em Carolina a mesma centelha que um dia vira em Natália, uma curiosidade intensa, uma vontade de entender o mundo, mas também um coração bondoso que queria fazer o bem. Cada verão, quando Carolina visitava, era uma oportunidade para Helena ensinar algo novo. Às vezes, eram lições simples, como cuidar do jardim, que para Helena representava a continuidade da vida e o cuidado com o que realmente importa. Outras vezes, eram conversas profundas sobre o valor do respeito e da humildade. Helena sabia que não poderia estar presente para sempre, mas sentia que, se pudesse deixar em Carolina um pouco de sua sabedoria, estaria assegurando que as raízes da família permanecessem fortes, independentemente do que o futuro trouxesse. A relação entre avó e neta florescia a cada ano, se fortalecendo em pequenas interações e grandes revelações. Carolina, embora jovem, compreendia o valor daqueles momentos, e os levava consigo de volta à cidade grande. Para ela, cada ensinamento de Helena era um tesouro, algo que a fazia sentir-se conectada a algo maior, a uma história que começava muito antes de seu nascimento, mas que ela agora tinha o privilégio de continuar. E assim, Helena encontrou em Carolina a certeza de que seu legado viveria adiante. Ela sabia que, enquanto sua neta carregasse consigo as lições e valores que aprenderá, sua história jamais seria esquecida. Não importava o quão longe Carolina fosse, as raízes plantadas por Helena permaneceriam fortes, sustentando-a nos momentos mais difíceis e guiando-a pelas decisões mais importantes. E, em cada sorriso, em cada ato de bondade e em cada escolha sábia de Carolina, Helena veria a prova de que o verdadeiro legado de uma mãe nunca se perde, ele floresce nas gerações futuras, como um testemunho eterno do amor que foi compartilhado. A notícia chegou como um sussurro, suave, mas devastador. Helena, aquela mulher que havia sido a rocha inabalável na vida de Ricardo e Natália, havia partido. Era como se o mundo tivesse perdido um pouco de sua cor, como se o ar ao redor se tornasse mais denso, difícil de respirar. Para Ricardo, o impacto foi imediato e profundo. Ele estava ao lado dela, segurando sua mão até o último suspiro, mas nem mesmo sua presença constante havia preparado seu coração para o vazio que se seguiu. A casa que um dia fora o centro de sua vida agora parecia coar de silêncio, uma lembrança dolorosa de que aquela figura maternal tão presente já não estava mais ali. Natália, ao receber a notícia, sentiu como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. Mesmo distante, sempre houvera uma certeza reconfortante de que sua mãe estava ali, na pequena cidade, guardando suas raízes. Helena era seu elo com o passado, a ligação que mantinha sua história viva, mesmo a quilômetros de distância. E agora,
com a partida de Helena, Natália sentiu que uma parte de si mesma também se fora. Era uma dor que palavras não conseguiam descrever, uma sensação de perda que parecia sufocá-la cada vez que pensava na mãe que nunca mais veria. Eduardo, sempre ao lado de Natália, foi o pilar de força de que ela tanto precisava. Embora não tivesse crescido com Helena, ele a respeitava profundamente, entendendo o papel crucial que ela desempenhava na vida de sua esposa. Ao ver Natália desmoronar em seus braços, Eduardo sentiu o peso da responsabilidade de ser o apoio que sua família precisava naquele momento. Ele sabia que a perda de uma mãe era uma dor que não se curava com o tempo, mas que precisava ser vivida, sentida em sua totalidade para que um dia, talvez, houvesse espaço para a lembrança carinhosa, em vez da dor aguda. O funeral de Helena foi um evento simples, mas profundamente emotivo. A pequena cidade reuniu-se para prestar suas últimas homenagens àquela mulher que tocará tantas vidas com sua gentileza e sabedoria. Ricardo estava lá, firme ao lado do caixão, mas por dentro, ele sentia-se despedaçado. A culpa e o arrependimento começaram a invadi-lo. Será que ele havia feito o suficiente? Será que tinha passado tanto tempo ao lado dela apenas por dever, e não por amor genuíno? Essas perguntas o atormentavam enquanto ele tentava lidar com o luto que o consumia. Natália, ao lado de Eduardo e de Carolina, encontrou algum consolo na presença da filha e do marido. Mas ao olhar para Ricardo, ela sentiu um misto de compaixão e distância. Os dois irmãos, tão diferentes em suas escolhas de vida, agora compartilhavam uma dor comum, mas mesmo assim, havia uma barreira invisível entre eles. A morte de Helena não apenas os lembrava da fragilidade da vida, mas também das escolhas que os afastaram. Eduardo, percebendo o abismo entre os irmãos, fez o que podia para unir a família, sabendo que, naquele momento de vulnerabilidade, o amor e o apoio mútuo eram mais necessários do que nunca. Ao final do dia, quando o sol começou a se pôr e a última pá de terra cobriu o caixão de Helena, Ricardo e Natália se encontraram sozinhos, lado a lado, diante do túmulo. Sem dizer uma palavra, ambos sabiam que, apesar de todas as diferenças e desavenças, estavam unidos por algo maior, o legado de uma mãe que sempre tentou ensinar-lhes o verdadeiro valor da família. Eduardo, ao longe, observava os dois, esperando que aquele momento de reflexão pudesse ser o início de uma reconciliação, um passo rumo à cura que ambos tanto precisavam. Naquele último adeus, ficou claro que Helena deixará muito mais do que bens materiais, ela deixará uma herança de amor, de valores e de lições que, embora dolorosas de serem aprendidas, eram essenciais para a vida de seus filhos. E, enquanto o vento soprava levemente, carregando consigo as folhas caídas do outono, a família soube que, de alguma forma, Helena ainda estava ali, presente em cada memória, em cada gesto de carinho, em cada esforço para manter a união que ela tanto valorizara. Depois do adeus final a Helena, a pequena cidade parecia atrair Natália como um imã. Cada rua, cada esquina carregava memórias da infância, dos dias ensolarados correndo descalça pelo quintal, do cheiro de bolo saindo do forno na cozinha de sua mãe. Era como se as paredes da velha casa ainda sussurrassem segredos do passado, memórias que ela tentará esconder por trás da vida agitada na metrópole. Natália, envolta em uma mistura de saudade e necessidade de cura, começou a considerar o que jamais havia passado por sua cabeça: retornar. A ideia de voltar à casa onde crescerá surgiu como uma pequena faísca durante uma conversa tranquila com Eduardo, mas rapidamente se tornou um incêndio que queimava em seu peito. Eduardo, sempre atento às necessidades emocionais de Natália, percebeu o que aquele retorno significava para ela. Não era apenas um deslocamento físico, era uma jornada de volta à própria essência, uma tentativa de reconectar-se com a mulher que havia sido antes das responsabilidades e do distanciamento. Ele, então, a encorajou, com aquele jeito calmo e firme, a seguir o que seu coração pedia. A casa de Helena, com suas paredes desgastadas pelo tempo, representava mais do que um lar. Para Natália, era um repositório de memórias, de lições não ditas, de amor incondicional. Ao caminhar pelos cômodos vazios, Natália sentia a presença da mãe em cada detalhe, no sofá antigo onde costumavam se sentar juntas para ver novelas, na cozinha onde Helena a ensinara a cozinhar, no jardim onde os risos de Ricardo ainda ecoavam nas manhãs de domingo. Decidir se mudar de volta para aquela casa não foi uma escolha feita pela razão, mas pela alma. Eduardo,
por outro lado, compreendia o significado profundo desse retorno. Ele sabia que não poderia acompanhar Natália nessa jornada a tempo integral, devido às suas obrigações na cidade grande, mas isso não o impediu de ser o pilar de apoio de que ela tanto precisava. As conversas noturnas entre eles tornaram-se mais intensas, mais profundas. Eduardo a lembrava, com um tom carinhoso, que voltar não significava abandonar a vida que haviam construído juntos, mas sim enriquecer essa vida com as raízes que nunca deveriam ser esquecidas. O processo de transição foi lento, mas deliberado. Natália se despedia aos poucos da vida urbana, não com tristeza, mas com a sensação de estar resgatando uma parte perdida de si mesma. As despedidas dos amigos, as vendas dos móveis que não caberiam na casa antiga, tudo era feito com um certo ar de reverência, como se ela estivesse se preparando para uma peregrinação espiritual. Eduardo, ao vê-la se transformar durante esses preparativos, percebeu que sua esposa estava, finalmente, encontrando o caminho de volta para casa, para o lugar onde sua alma sempre residiu. Quando o dia da mudança finalmente chegou, Natália sentiu uma mistura de medo e excitação. Ao cruzar a porta da casa de Helena com suas malas, sentiu que estava entrando não apenas em um espaço físico, mas em uma nova fase de sua vida. Eduardo, como prometido, visitava-a com frequência, trazendo consigo o calor e o apoio que só ele poderia oferecer. Cada visita era um lembrete de que, embora Natália estivesse mergulhando nas águas do passado, seu futuro continuava firme ao lado do homem que sempre a compreendeu. No final, a decisão de voltar à casa de Helena não foi um simples retorno ao passado, mas um ato de coragem e de renovação. Natália, ao olhar pela janela do quarto que um dia fora seu, compreendeu que estava onde precisava estar. E, assim, com Eduardo ao seu lado, ela começou a reconstruir não apenas a casa, mas também os laços familiares que o tempo havia enfraquecido, trazendo de volta à vida as raízes profundas que sua mãe, Helena, havia plantado tantos anos atrás. O retorno de Natália à casa de Helena trouxe à superfície um turbilhão de emoções e velhas mágoas que Ricardo havia tentado enterrar. Enquanto a casa, agora cheia da vida vibrante de Carolina e da presença reconfortante de Eduardo, começava a se transformar em um lar novamente, Ricardo se via assombrado pelos fantasmas do passado. As paredes que antes estavam repletas de memórias felizes agora carregavam um peso de desconfiança e ressentimento. Ricardo observava de longe cada visita que Natália recebia, cada novo móvel que chegava. Para ele, era como se a volta de sua irmã fosse um desafio ao sacrifício que ele acreditava ter feito durante todos aqueles anos. Ele via cada pequeno ajuste na casa, cada decisão que Natália tomava, como uma afronta pessoal. A antiga casa de Helena, agora tão animada e cheia de vida, parecia ameaçar o que Ricardo considerava ser seu direito. Ele não podia evitar sentir que Natália estava tentando reescrever a história de forma que diminuísse o valor de sua dedicação e esforço. Os sentimentos de posse e traição se instalavam em seu coração como um veneno lento. Ele se questionava se Natália, ao decidir se mudar para a casa da mãe, estava desconsiderando todo o esforço e amor que ele havia investido. Cada vez que pensava em como a casa estava se tornando novamente um lar, sentia que sua própria luta e sacrifício estavam sendo desvalorizados. Ricardo havia passado tanto tempo se dedicando a Helena, cuidando dela nos seus últimos dias, e agora, ao ver Natália de volta, sentia que seu papel estava sendo minimizado. Ele não podia evitar o crescente sentimento de traição, como se, ao decidir voltar, sua irmã estivesse ignorando o sacrifício que ele fez por tantos anos. Ricardo começou a tomar atitudes que revelavam seu estado interno turbulento. Ele questionava as decisões de Natália, desafiava suas escolhas sobre a casa e, sem perceber, deixava transparecer a frustração que sentia. Em cada conversa, em cada reunião familiar, havia um tom de acusação e um subtexto de dúvida que deixava todos desconfortáveis. Os encontros que antes eram simples e informais agora se tornavam arenas de confronto velado. Ricardo estava constantemente à procura de sinais de que Natália estava tentando tirar vantagem da situação, e cada detalhe parecia confirmar suas piores suspeitas. Enquanto isso, Natália tentava desesperadamente manter a paz. Ela se esforçava para mostrar que suas intenções eram puras, que sua volta não era uma tentativa de apagar o trabalho e o amor que Ricardo tinha dedicado, mas sim uma forma de honrar o legado de Helena. A tensão entre os irmãos crescia,
e o ambiente na casa se tornava cada vez mais carregado. A presença de Eduardo, sempre pacífica e equilibrada, não era suficiente para apaziguar o turbilhão emocional que Ricardo estava passando. Ele sentia que, ao retornar, Natália estava não apenas reivindicando uma parte do passado, mas também desafiando a validade de seu próprio papel na história familiar. As discussões entre Ricardo e Natália se tornaram mais frequentes e intensas, cada uma delas um reflexo das feridas não cicatrizadas e das expectativas não correspondidas. Ricardo, consumido pela sua própria dor e desilusão, não conseguia ver além de sua própria perspectiva. A traição que ele sentia não era apenas um ressentimento contra sua irmã, mas uma crise interna de identidade e valor. Ele não conseguia entender que, ao focar no que considerava uma traição, estava se distanciando ainda mais da família que jurara proteger e cuidar. Com o tempo, os fantasmas do passado continuavam a assombrar a família. A desconfiança e o ressentimento de Ricardo se tornavam uma sombra constante sobre a nova vida que Natália e Carolina tentavam construir. E enquanto Natália lutava para encontrar um equilíbrio e reconectar-se com sua história, Ricardo se via preso em um ciclo de desconfiança e mágoa que parecia impossível de quebrar. A reconciliação parecia distante, e a casa de Helena, que deveria ser um refúgio de memória e amor, estava se transformando em um campo de batalha emocional, onde cada dia trazia novos desafios e novos fantasmas para enfrentar. A casa de Helena, com seu cheiro de madeira antiga e papel amarelado, estava agora em uma incessante transformação. Natália, ao revirar cada canto e recanto da velha residência, estava determinada a dar uma nova vida ao lugar que um dia havia sido o coração pulsante de sua infância. Entre caixas e objetos antigos, ela começou a perceber que precisava examinar cada detalhe com atenção, não apenas para preservar memórias, mas para encontrar o que ainda poderia ser significativo. Em uma manhã cinza e fria, enquanto o vento assobiava através das frestas das janelas, Natália se deparou com uma gaveta esquecida no fundo de um armário antigo, um lugar que parecia ter resistido ao tempo e ao uso. A gaveta estava trancada, coberta de poeira e teias de aranha, como se esperasse há muito tempo por ser descoberta. Com uma chave antiga, que encontrara entre os papéis de Helena, Natália conseguiu abrir o compartimento. Lá dentro, entre documentos e velhas cartas, encontrou um envelope de papel grosso, manchado pelos anos. O envelope, marcado com uma caligrafia firme e inconfundível, tinha o nome de Helena escrito com uma elegância que evocava um toque de nostalgia e autoridade. O coração de Natália acelerou. Ela sabia que estava prestes a encontrar algo significativo. Com mãos trêmulas, abriu o envelope e retirou o conteúdo, o testamento original de Helena. O papel, um pouco amassado, estava repleto da escrita de Helena, cheia de decisões e desejos que haviam sido guardados longe dos olhos curiosos. Natália leu cada palavra com cuidado, tentando absorver o significado de cada frase. O testamento revelava a verdadeira intenção de Helena, uma divisão justa dos bens entre os filhos e a neta. Cada item, cada bem, havia sido cuidadosamente atribuído de maneira a refletir o amor e a equidade que Helena sempre buscou em sua vida. Ao contrário do que Ricardo acreditava, o testamento não favorecia um filho em detrimento do outro. Pelo contrário, ele era um testemunho da tentativa de Helena de manter a família unida mesmo após sua partida. À medida que a compreensão se aprofundava, uma onda de emoções tomou conta de Natália. Havia uma sensação de alívio, mas também de tristeza, ao perceber o quanto a divisão de bens, e a briga que isso gerara, estava longe do verdadeiro desejo de Helena. Ela sentia uma conexão profunda com a mãe através das palavras escritas, como se Helena estivesse ali, ao seu lado, oferecendo uma última orientação para unir a família. Natália sabia que essa descoberta mudaria tudo. Era um feito poderoso, um golpe de verdade em meio ao mar de desconfianças e ressentimentos. Com o testamento em mãos, ela estava equipada não apenas com a prova da equidade que Helena sempre desejou, mas com a responsabilidade de garantir que os desejos de sua mãe fossem respeitados. A luta que se desenrolara em torno da herança não era apenas uma disputa por bens materiais, mas uma batalha sobre o que Helena realmente queria para sua família. Em um ato de determinação, Natália decidiu que o testamento seria a peça central de sua próxima ação. Ela se preparava para confrontar Ricardo com a verdade, sabendo que essa revelação poderia alterar a dinâmica da família e finalmente trazer uma resolução. O peso do documento, agora um símbolo de justiça e verdade,
parecia reforçar sua determinação em restaurar o equilíbrio e harmonia na vida da família. Enquanto Natália olhava para o testamento, a antiga casa de Helena parecia ganhar nova vida, não apenas como um edifício, mas como um espaço de memória e redenção. A descoberta havia reacendido uma chama de esperança e de propósito. Ela estava pronta para enfrentar o próximo capítulo, com a certeza de que, embora as cicatrizes do passado não pudessem ser apagadas, a verdade e a justiça poderiam finalmente prevalecer. A tensão que pairava sobre a antiga casa de Helena agora se estendia aos corredores do tribunal, onde o destino da herança e a vontade de uma mãe lutavam por justiça. Natália, Eduardo e Carolina estavam prestes a enfrentar um embate que testaria não apenas suas forças individuais, mas também a coesão de sua família. A batalha legal estava prestes a começar, e a atmosfera estava carregada de expectativa e nervosismo. O tribunal era um cenário austero, com seus bancos de madeira polida e paredes adornadas com retratos de figuras jurídicas de tempos passados. Cada detalhe parecia amplificar o peso das decisões que seriam tomadas. Natália, com a expressão firme e resoluta, preparava-se para apresentar a verdade sobre o testamento. Eduardo, sempre ao seu lado, mostrava um apoio inabalável, enquanto Carolina, com os olhos brilhando de determinação, se preparava para dar seu próprio testemunho. O advogado de Ricardo, um homem experiente com um olhar astuto, iniciou a defesa com uma série de argumentos que tentavam desqualificar o testamento encontrado. Ele alegava que era um documento antigo, possivelmente invalidado por outros papéis que Ricardo alegava ter em mãos. O clima era denso, e a cada palavra do advogado, a sensação de injustiça parecia se intensificar. Ricardo, no banco dos réus, observava com uma expressão endurecida, o orgulho e a vergonha misturados em seu semblante. Natália sabia que, para vencer, precisaria provar que o testamento genuíno de Helena refletia seus verdadeiros desejos. Ela começou a apresentar provas, o próprio testamento, o histórico de correspondências e declarações de testemunhas que confirmavam a autenticidade do documento. Eduardo e Carolina estavam ao seu lado, fornecendo depoimentos que confirmavam o caráter e as intenções de Helena. Eduardo, com sua presença calmante e eloquência, destacava a importância da justiça e da verdade, enquanto Carolina, com uma voz carregada de emoção, falava sobre as memórias de Helena e o impacto de suas decisões na família. Os argumentos se desenrolavam como uma peça dramática, com cada lado apresentando seu caso com fervor. O advogado de Ricardo atacava com uma série de alegações e questionamentos, tentando minar a credibilidade de Natália e de seu testemunho. O clima no tribunal era tenso, e cada palavra parecia ressoar como um eco das esperanças e medos da família. Durante os momentos mais críticos, quando a batalha parecia particularmente desafiadora, Eduardo se mantinha firme ao lado de Natália, oferecendo suporte tanto emocional quanto estratégico. Ele ajudava a articular os pontos mais fortes do caso, enquanto Carolina, apesar da sua juventude, mostrava uma sabedoria impressionante em suas observações e depoimentos. A cada dia, o tribunal se tornava um campo de batalha onde a verdade de Helena era defendida com vigor e paixão. O confronto entre os advogados chegou a um clímax quando, finalmente, as provas irrefutáveis foram apresentadas. A autenticidade do testamento de Helena foi confirmada através de documentos e testemunhos, enquanto as alegações de Ricardo se desmoronavam sob a pressão das evidências. A batalha legal estava se inclinando a favor de Natália, e a atmosfera no tribunal parecia carregar um misto de alívio e expectativa. Com o passar dos dias, a justiça começava a se fazer presente. O juiz, com um olhar grave e ponderado, preparava-se para dar sua decisão. Natália e sua família, apesar da exaustão, estavam ansiosos por um desfecho que finalmente respeitasse a vontade de Helena. O esforço conjunto de Eduardo e Carolina, e a determinação incansável de Natália, estavam prestes a dar frutos. A luta no tribunal havia sido dura, mas também era um reflexo da força e da coragem que a família havia demonstrado ao longo de sua jornada. Com a verdade vindo à tona e a justiça se aproximando, a família se preparava para o próximo capítulo, onde a memória de Helena poderia finalmente ser honrada da maneira que ela desejava, e a esperança de reconciliação poderia começar a se concretizar. O tribunal estava em silêncio absoluto quando Ricardo foi chamado para o seu depoimento final. A sala de audiências parecia estar em uma espécie de pausa tensa,
como se todo o peso da decisão que se aproximava estivesse prestes a se desdobrar. O rosto de Ricardo estava marcado por um cansaço profundo e um desespero que ele não conseguia esconder. A pressão das evidências e dos depoimentos acumulados ao longo dos dias parecia ter finalmente chegado a um ponto de ruptura. Sentado no banco dos réus, Ricardo parecia encolhido, como se a força de sua própria culpa o estivesse consumindo. Seu advogado, uma figura antes confiante, agora se mostrava impotente, incapaz de reverter o curso dos acontecimentos. A verdade sobre a falsificação do testamento estava prestes a ser revelada, e o clima na sala era palpável, com cada um dos presentes aguardando a última palavra de Ricardo. O juiz, com uma expressão séria e observadora, deu a Ricardo a oportunidade de falar. O momento era crítico, e a atmosfera estava carregada de uma expectativa nervosa. Ricardo, com a voz trêmula e um olhar distante, começou a falar, revelando o que havia tentado esconder por tanto tempo. Ele confessou, com um desespero que ecoava nas palavras, que havia forjado um testamento para garantir a maior parte da herança para si. Cada frase parecia um peso a mais em seus ombros já carregados. A confissão foi um golpe duro para todos os presentes. A verdade que havia sido oculta por trás das acusações e das disputas agora se expunha de forma crua e dolorosa. Ricardo revelou como havia manipulado documentos e enganado sua própria família, acreditando que sua dedicação e sacrifício lhe davam o direito de reivindicar mais do que lhe era devido. Seu olhar estava fixo no chão, incapaz de encarar a realidade que estava sendo desenterrada. Os murmúrios e suspiros na sala de tribunal se intensificaram conforme a confissão avançava. Natália e Eduardo, que estavam sentados em um banco na primeira fila, observavam com uma mistura de tristeza e alívio. A confissão de Ricardo, embora dolorosa, trazia uma sensação de resolução. O peso da injustiça que havia pairado sobre a família estava finalmente sendo levantado, e a verdade estava vindo à tona. Após a confissão, o juiz não demorou a agir. Ricardo enfrentou as consequências inevitáveis de suas ações. A sentença foi dura, perda de sua licença médica, uma pena de prisão e uma dívida significativa para reparar o dano causado pela falsificação. A carreira que ele havia construído com tanto esforço estava em ruínas, e a realização de seus erros começava a pesar sobre ele. À medida que Ricardo deixava o tribunal, com algemas nos pulsos e uma expressão de resignação, a sala parecia ter exalado um profundo suspiro coletivo. A realidade de suas ações finalmente se impunha, e o peso das consequências estava claro em cada passo que ele dava em direção à sua nova realidade. O caminho que havia trilhado em busca de vantagem e posse agora o levaria a enfrentar um futuro incerto e marcado pela culpa e pela perda. Natália, ao ver Ricardo partir, sentiu um misto de emoções. Havia um alívio por ver a verdade prevalecer, mas também uma tristeza profunda pela família destruída e pelos laços irremediavelmente quebrados. A confissão de Ricardo, embora restaurasse a justiça, deixava cicatrizes que talvez nunca se curassem completamente. Com Ricardo enfrentando as consequências de suas ações, a família finalmente começava a ver um vislumbre de fechamento. A batalha legal havia sido uma jornada dolorosa, mas também uma oportunidade para enfrentar a verdade e encontrar uma forma de seguir em frente. O legado de Helena, agora resgatado e respeitado, oferecia um novo caminho para a família, onde o perdão e a renovação poderiam finalmente começar a se estabelecer, mesmo que o custo da verdade tivesse sido alto. O tribunal estava mergulhado em um silêncio carregado de expectativa, o tipo de silêncio que precede a decisão final de um drama intenso. As pessoas no salão estavam imóveis, com olhares fixos no juiz que se preparava para proferir a sentença. Natália, Eduardo e Carolina estavam sentados na primeira fila, seus rostos marcados pela tensão e esperança. Cada um deles havia passado por uma montanha-russa de emoções, e o momento decisivo finalmente estava à mão. O juiz, com uma expressão séria e um semblante de concentração, leu cuidadosamente os documentos diante dele. Sua voz, grave e autoritária, rompeu o silêncio enquanto começava a relatar a decisão. Os murmúrios do tribunal se acalmaram e os olhos dos presentes estavam fixos nele, aguardando o desfecho de uma batalha legal que parecia interminável. Após cuidadosa consideração das provas apresentadas e das declarações de todas as partes envolvidas, começou o juiz,
Este tribunal decide a favor de Natália e da validade do testamento legítimo de Helena. As palavras, lentas e solenes, soaram como música para os ouvidos de Natália, que sentiu um alívio profundo tomando conta de seu corpo. A sensação de justiça finalmente sendo restaurada trouxe uma onda de emoção que quase a fez chorar. Eduardo apertou a mão de Natália, seu olhar transbordando de apoio e orgulho. Carolina, ao seu lado, manteve os olhos fixos no juiz, suas mãos suadas de nervoso. Quando o juiz terminou sua leitura, o salão do tribunal se encheu de um murmúrio de aprovação. Era como se a sala inteira estivesse exalando um longo suspiro de alívio. O peso da injustiça que havia pairado sobre a família estava sendo levantado, e a verdade estava finalmente sendo reconhecida. O juiz continuou, detalhando a ordem para a execução do testamento original. O desejo de Helena, agora plenamente respeitado, garantiu que os bens fossem divididos de forma justa entre Natália, Ricardo e a neta Carolina, como ela sempre havia planejado. O tribunal também ordenou que os documentos falsificados fossem desconsiderados e que Ricardo, com sua confissão, enfrentasse as consequências legais apropriadas. Enquanto as palavras do juiz ecoavam na sala, Natália e sua família permitiram-se um momento de celebração contida. A paz que parecia ter sido tão elusiva finalmente estava se instalando. Cada um deles sentia o peso dos últimos meses começando a se dissipar, substituído por um sentimento de justiça restaurada e renovação. Os olhares ao redor eram de satisfação mista com uma leve tristeza, pois a batalha havia deixado cicatrizes. Mas, para Natália e sua família, o mais importante era que o legado de Helena estava agora assegurado e respeitado. A sensação de que a verdade havia prevalecido trouxe um conforto que nada mais poderia igualar. Enquanto as pessoas começavam a se levantar e se preparar para deixar o tribunal, Natália sentiu uma onda de gratidão e esperança. A luta havia sido longa e árdua, mas o resultado foi um testemunho da força da verdade e da resiliência da família. Eduardo colocou o braço em torno de Natália, e Carolina, ao seu lado, sorriu com um misto de alívio e felicidade. O tribunal, agora um palco do passado recente, ofereceu a Natália e à sua família um novo começo. A justiça havia sido restaurada, e o caminho para a cura e para a reconciliação estava mais claro do que nunca. O legado de Helena, finalmente reconhecido e respeitado, oferecia uma base sólida sobre a qual a família poderia construir um futuro mais unido e harmonioso. A casa de Helena, agora marcada por um novo capítulo, estava prestes a se transformar de um espaço de dor e perda em um farol de renovação e continuidade. Com a decisão do tribunal e a paz restaurada, Natália e Carolina, com o apoio constante de Eduardo, começaram a trabalhar na revitalização da antiga residência. O projeto não era apenas sobre renovação física, mas uma verdadeira jornada emocional para transformar o passado em um futuro cheio de esperança. A primeira manhã de trabalho na casa começou com um grupo de trabalhadores e voluntários, todos prontos para enfrentar a tarefa monumental de trazer nova vida ao lar. O sol brilhava sobre a fachada da casa, iluminando o antigo telhado e as janelas que, apesar do desgaste do tempo, ainda guardavam a memória das risadas e conversas de uma família unida. Natália e Carolina, com seus corações cheios de determinação, observavam cada movimento com uma mistura de nostalgia e entusiasmo. Cada cômodo da casa era um testemunho do passado. A sala de estar, onde Helena havia contado histórias e compartilhado momentos de alegria, precisava ser renovada com cuidado para preservar a essência do que ela significava para a família. A cozinha, o coração da casa, estava pronta para ganhar uma nova vida, simbolizando a continuidade das tradições que Helena sempre valorizou. Eduardo, que havia mantido seu compromisso de apoiar Natália e Carolina, envolveu-se ativamente na transformação. Ele trouxe suas próprias ideias e recursos, ajudando a criar um ambiente que honrasse as memórias de Helena enquanto preparava o espaço para novos momentos. Seu envolvimento não era apenas uma ajuda prática, mas um sinal claro de seu amor e respeito pela história de Natália e por sua avó. Durante as semanas seguintes, a casa começou a tomar forma. As paredes, antes opacas e marcadas pelo tempo, ganharam novas cores, e os móveis antigos foram restaurados com carinho. Em cada canto, Natália e Carolina encontravam pequenas lembranças de Helena, fotografias, cartas e objetos que contavam histórias de uma vida bem vivida.
Esses itens eram cuidadosamente integrados no design renovado da casa, criando uma conexão entre o passado e o presente. À medida que o trabalho avançava, a casa não era apenas reformada, mas transformada em um verdadeiro símbolo de união familiar. Em uma tarde ensolarada, Natália e Carolina organizaram uma pequena cerimônia de reinauguração, convidando amigos próximos e familiares para celebrar o novo começo. A cerimônia foi marcada por uma sensação de plenitude e realização, com discursos emocionados e lembranças compartilhadas sobre Helena. O jardim, um espaço que havia sido um refúgio tranquilo para Helena, também recebeu atenção especial. Flores foram plantadas, e o espaço ao ar livre foi revitalizado para se tornar um local de encontro e celebração para a família. A casa de Helena agora refletia não apenas as memórias da matriarca, mas também a renovação e o compromisso de manter vivo seu legado. No final da transformação, a casa se tornou mais do que uma simples residência, era um testemunho da resiliência e do amor que havia unido a família ao longo dos anos. Cada detalhe da renovação foi pensado para refletir os valores de Helena e a continuidade das tradições familiares que ela havia começado. Natália, Carolina e Eduardo agora podiam olhar para o lar renovado com um sentimento de realização e esperança, sabendo que haviam criado um espaço onde o passado e o futuro se encontravam em perfeita harmonia. O brilho nos olhos de Carolina, ao explorar a casa renovada, era um reflexo da nova fase que a família estava prestes a entrar. A casa de Helena, agora revitalizada e cheia de vida, representava não apenas a preservação das memórias, mas a promessa de um futuro em que a união familiar e o amor continuariam a florescer. O lar, com seu novo espírito e calor, estava pronto para acolher novas histórias e criar novas memórias, enquanto as antigas eram honradas e celebradas. Com a casa de Helena agora renovada e revitalizada, a família estava pronta para confrontar a última peça desse grande quebra-cabeça, o verdadeiro legado de Helena. O espaço que ela havia chamado de lar estava transformado, mas o mais profundo desejo de Helena não era apenas deixar uma casa ou uma herança material. Ela queria algo muito mais duradouro e significativo. No final de uma tarde tranquila, Natália, Carolina e Eduardo se reuniram na sala de estar, um espaço que agora resplandecia com uma nova vida. O calor do ambiente, iluminado pela luz suave do entardecer, parecia refletir a serenidade e a clareza que a família havia encontrado ao longo de sua jornada. Sentados juntos, eles começaram a refletir sobre o que realmente significava honrar o legado de Helena. O espírito de Helena parecia estar presente em cada canto da casa, desde as fotografias que adornavam as paredes até os objetos que ela havia amado e preservado. Mais do que os bens materiais, era a essência de sua vida e seus valores que agora falavam mais alto. Natália olhou para a casa e percebeu que o verdadeiro legado de sua mãe estava nas lições que ela havia ensinado e no amor que ela havia compartilhado. Eduardo, que tinha sido um pilar de apoio ao longo desse processo, compartilhou suas reflexões. Ele falou sobre como, apesar de suas ambições e conquistas pessoais, o verdadeiro valor de uma vida não reside nas posses ou nas riquezas, mas nas relações que cultivamos e nas maneiras pelas quais impactamos a vida dos outros. Ele falava com uma sinceridade que tocava profundamente a todos na sala, especialmente Natália, que sentia o peso dessas palavras com uma nova perspectiva. Carolina, ao seu lado, também se sentia tocada. A jovem havia aprendido, com a ajuda de Eduardo e da transformação da casa, que o verdadeiro tesouro da vida de sua avó não era medido em valores monetários, mas em amor e sabedoria. Ela se lembrou das histórias que Helena contava, das lições sobre a importância da família e da força que pode ser encontrada na união. Para Carolina, o legado de Helena agora se manifestava na maneira como a família se apoiava mutuamente e na maneira como se esforçavam para viver os valores que Helena havia representado. A decisão de manter a casa de Helena não apenas como um local de memória, mas como um símbolo de continuidade e união familiar, trouxe um novo entendimento sobre o que realmente significava honrar seu legado. A família descobriu que, ao priorizar o amor e a conexão, estavam vivendo o verdadeiro desejo de Helena. Natália, com um sorriso emocionado, levantou um brinde com Eduardo e Carolina. A nossa verdadeira herança não está nos bens que temos, ela disse, mas nas memórias que compartilhamos, nas lições que aprendemos e no amor que mantemos vivo. Este é o verdadeiro legado da nossa mãe.
Enquanto a noite avançava e a família se abraçava em um sentimento de união e renovação, era claro que o verdadeiro valor da vida de Helena não estava nas coisas que ela havia deixado para trás, mas nas maneiras como suas lições e seu amor haviam moldado e continuariam a moldar a vida de sua família. A casa, agora um símbolo de renovação e amor, se tornava um lembrete constante de que o mais precioso legado é aquele que se reflete na maneira como vivemos e amamos. Com um novo dia à vista, a família estava pronta para continuar sua jornada, inspirada pelo verdadeiro legado de Helena, uma vida vivida com amor, dedicação e um compromisso profundo com a união familiar. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.